Olá, meus divos e divas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma make super simples, tanto que eu já tô arrumada, já vou sair, vai ser quase um se arruma comigo, tá? Primeiro eu peguei o primer HD da Vult, coloquei só um pouquinho na ponta dos dedos e vou espalhando em todo o meu rosto, de dentro para fora, assim como vocês estão vendo. Todo o rosto. Depois que vocês estão seguros de que passou em todo o rosto, porque serve para fechar os poros, para ajudar com que a make dure por mais tempo e até para hidratar. Quase que não sai, né? Depois disso, vou pegar uma base da Vult Matte, bem mais clara que minha pele, que é o Bege 2. Aquela dica que eu já dei em um outro vídeo, que é para usar a base mais clara como se fosse um corretivo. Então, eu vou colocar ela um pouco na ponta do meu dedo, como vocês estão vendo, e vou fazer aquele famoso, né, triângulo invertido embaixo de cada olho, escondendo as olheiras, aquelas bolsinhas e tudo mais. Você passa, eu também vou passar logo depois também na pálpebra móvel, porque vai ajudar também na fixação da sombra e fazer com que a cor também fique um pouco mais viva, já que essa base é bem clara. E depois que eu faço isso, eu deixo ela secar por um tempinho. Vocês percebem que aqui ela já quase que sumiu, já tá quase que seca já, mesmo assim eu vou deixar mais um pouquinho, mas dá pra perceber ainda, mesmo a claridade não estando uma das melhores, você percebe que tá um pouco mais clara, né, aqueles pontos iluminados. Depois disso, depois dela seca, eu vou pegar essa esponjinha, porque ela praticamente não absorve nenhuma base, e colocar a base que é realmente da minha cor, que é a marrom 2, também da Vult. E aí eu vou dando leves batidinhas e espalhando essa base em todo o rosto, mas principalmente nas partes em que eu coloquei essa base mais clara para cobrir esse panda invertido, né? Então eu vou espalhando a base em todo o rosto para depois sim fazer o processo de polimento do rosto, tá certo? Então vá passando com paciência, dando leves batidinhas para depois você pegar o pincel e fazer o polimento. O pincel que eu vou estar utilizando para isso é o pincel Kabuki da Sigma, tá? Ele é bem fofinho, não tão fofinho quanto um pincel para pó. É o segundo mais fofinho. E aí eu vou pegar e dar leves batidinhas e depois fazer movimentos circulares. A dica que eu dou é que você faça movimento circular, mas que não saia do lugar. Perceba que eu demoro muito em um único lugar. Por quê? Porque uma coisa é você fazer movimento circular, outra coisa é você sair arrastando a base para outro lugar. Então, eu gosto de fazer movimentos circulares, mas sem arrastar. Quando eu vou passar para outra parte, mesmo que muito próxima, eu levanto um pouco o pincel. É porque como está muito rápido, vocês não percebem. Mas eu vou sempre fazendo movimentos circulares, dando, né, batidinhas em toda a parte, mas sem puxar a base para outro canto. Se você se sente mais segura, pegue um espelho menor e coloque mais próximo do seu rosto, para que você perceba se o rosto já está homogêneo ou não, porque você não vai querer sair com o rosto uma parte mais clara, outra mais escura. Então você faz todo esse movimento em toda a sua face, inclusive na testa. Pronto, passada a base em toda a sua face, você vai selar isso, né, arrematando com um pó. Eu escolhi fazer com o pó da cor mesmo, da tonalidade da minha pele, sem fazer contornos. Primeiro porque não acho necessário nesse momento, e porque é para ser uma maquiagem simples, né? Então é uma base super simples e é aquela coisa, tô com pressa, eu vou fazer uma maquiagem em 10 minutos, levantar e sair correndo e vou estar linda. É basicamente isso. Então vai dando só leves batidinhas em toda a face, só para realmente selar tudo que você passou de líquido. Embora essa base mate da Vult, ela é fantástica porque se você está realmente com muita pressa, nem precisa passar pó. Mas como eu tenho ainda alguns minutinhos, eu preferi passar o pó em toda a face. Com o mesmo pincel que eu passei a base e o pó, eu peguei só na lateral dele um pouco do blush e vou fazer só um rosadozinho, só para dar uma corzinha, né, de ainda mais saúde. Apesar da base e um pouco bronzer, mesmo assim eu tô passando um pouquinho de um rosinha só para dar uma outra tonalidade de cor. E por fim, para finalizar realmente com chave de ouro, né,
toda essa base, todo esse rosto, eu vou pegar um pouco do iluminador da Contém 1 grama, que eu sou apaixonada e já usei ele em diversos vídeos, você sabe disso, vocês sabem disso. E vou pegar esse pincelzinho, né, que é quase uma vassourinha, e vou passar naquele ossinho aqui, faz aquele biquinho, né, o famoso biquinho ou beijinho de peixe, o biquinho de peixe, na verdade, vocês sabem que eu sou um tanto atrapalhada com os nomes. E aí vou passando com essa vassourinha, só para dar uma iluminada, como o próprio nome já diz, e dar um arremate final nesse rosto aí. Depois disso, vou pegar uma fita durex, poderia ser crepe também, tanto faz, qualquer fita adesiva, tirar um pedacinho de nada e colocar para marcar, na verdade, aqui o canto do olho. Coloca no finalzinho do olho até o fim da sobrancelha. Isso dos dois lados, tá, gente? Por favor. Feito isso, vou escolher o pincel, né? Bem simplesinho também, de sombra normal. Esse é um pouquinho mais durinho. E eu vou escolher fazer uma misturinha, na verdade, entre essa cor aqui, que é um vermelho bem vivo, na verdade, quase um laranja, com esse marrom terroso, assim. Vou passar o pincel nos dois, né? Pego um pouco do laranja e depois pego um pouco do terroso e vou fazendo a marcação do côncavo desde a fita, pode passar por cima da fita mesmo, lá do cantinho da fita até o finalzinho. Já vai fazendo, colocando e esfumando. Deposita e esfuma, deposita e esfuma. Sem preguiça. Pega o laranja, pega o marrom e vai esfumando, sem segredo. Em todo o côncavo, tá certo? Que é aquele ossinho que divide a pálpebra móvel da pálpebra fixa. Isso. Feito isso, né, vou tirar o excesso desse meu pincel e pegar agora um preto, porém um preto mais sintético, mais cintilantezinho, com uns pigmentozinhos de glitter nele, sabe? Diferente do marrom e do vermelho. Então, vou passar só lá bem no finalzinho mesmo, a mesma coisa, aplicar e já esfumar, aplicar e esfumar. Pode passar por cima da fita, porque é ela que tá ali como ponto de marcação entre a pálpebra, né, que é onde nós iremos fazer todo esse degradê, e a parte do rosto. Então, ela serve justamente para fazer essa divisão. Pode passar por cima dela, pegue ela como um ponto de referência. Comece na fita e vá entrando de pálpebra móvel dentro. Vá fazendo e vá olhando, vendo se tá tudo ok dos dois lados. Depois vou pegar esse pincel um pouquinho mais fofinho, tá, da Macrylan, e vou esfumar um pouco mais e depois pegar essa corzinha aqui um pouco mais clara, né? Quase que um caramelo, um dourado assim, para colocar no iniciozinho da pálpebra até o meio, meio que fazendo um elo de encontro entre o preto e o vermelho do côncavo, tá? Para fim degradê, dá uma esfumada entre todas as cores, meio que de levezinho assim. E depois é só você pegar uma corzinha uma cor mais clara, quase que um pérola, para dar uma iluminada abaixo da sobrancelha. Eu poderia ter utilizado lápis branco iluminador da Vult, que é o que eu geralmente uso, mas por ser algo à noite, eu quero um pouco mais de brilho nessa make, então eu vou colocar a sombra perolada, tá? Vai espalhando, vai olhando, se o preto pegou em algum lugar que não deveria, como na minha, pode tirar com o dedo mesmo, algo rápido, algo simples. E é isso. Feito isso, vou pegar do em gel que eu uso em todos os vídeos, meu queridinho, né? E passar só no finalzinho, meio que um olhinho de gato, também pegando a fita adesiva como um ponto de referência, pegando dela, indo só até o meio, nada de fazer aquele olhinho lá no início, tá? Algo para ser bem simples mesmo, passa pelo preto, em cima do preto, até para dar mais vida a essa cor, e vai só até o meio. Isso nos dois olhos, tá? Nos dois lados. Por fim,
Vou pegar a minha máscara Bombastic da Vult, né? Aquela que já foi minha queridinha antes da última que a Vult lançou. E essa dá um volume super, super, super extremo, assim. Então, vou passar ela, já que eu não vou passar, né, o delineador lá no iniciozinho, já que eu não vou colocar cílios postiços. Então, ela vai dar todo esse efeito que eu preciso, deixar os cílios bem pretos e muito alongados, né? Então, vou passar no cílio superior e nos cílios inferiores também. E por fim, aquela dicasinha que eu sempre dou: passa um pouco dessa máscara na sobrancelha, porque vai manter ela no lugar, né, durante toda a noite, e além disso dá um pouco mais de cor, já que eu não faço, né, com lápis todo aquele desenho que as pessoas geralmente ensinam. Eu sempre prefiro uma maquiagem um pouco mais leve, nada tão marcante assim, nada que chame tanta atenção. Eu gosto daquela maquiagem que a pessoa olhe pra você e diga: ai, você acordou linda, sabe? Feito isso, finalizamos o olho e agora tirar a fita adesiva de um lado e do outro, né? Você vai perceber que ficou a marcação perfeita, só que sempre fica um pouquinho mais claro onde a fita estava. É como se ela tirasse um pouco da base, é normal. Então você pega o seu pincel, que na de base um pouco de pó, e vai só dando pequenas batidinhas nesse espaçozinho que vai fazer toda a diferença e ninguém nem vai notar que você colocou alguma fita em algum momento. Pode acreditar. E enquanto eu estava fazendo isso, eu percebi que eu estava sem um batom. Então, né, só um momentozinho que eu vou pegá-lo. Pronto, já voltei com o batom que eu queria, né? Coloquei até essa blusa por cima, porque já tá quase na hora de sair da carona chegar. Então, tirei o excesso que tinha, né, dos lábios e vou utilizar esse batom da Vult, né, que é o vinho, quase que uma sala assim, que é uma das cores preferidas, se eu não me engano é a número 11. E vou passando com cuidado, porque eu quero essa boca bem desenhada, já que o rosto eu não fiz contorno e não tem nada, né, chamativo demais. Então, eu quero, já que é uma cor fechada, eu quero que ela fique muito bem colocada na boca. Isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É uma make super simples, qualquer um consegue fazer, né? Você pode utilizar as marcas que você tiver em casa. Embora todas que eu utilizei, você encontra facilmente em qualquer cosmético. Cheiro e até a próxima!